A igreja de Atos, perseguida. A igreja de Atos, com todas as limitações do seu tempo, ela pôde ser uma grande testemunha de Deus na terra. É isso que Deus anela encontrar em nós, irmãos. Para que todos os artifícios, para que toda a força humana, que é um verdadeiro entulho, seja tirado para fora. E que nós venhamos, irmãos, buscar e trazer de volta a presença de Deus como realidade viva no meio do seu povo. Entende, irmãos? Para que nossa cerviz seja quebrada. Para que nós venhamos verdadeiramente expressar os céus na terra. Para que nós sejamos uma resposta de Deus para este mundo que está perdido. Porque a igreja, como ela está hoje, ela tem perdido o seu testemunho, o brilho do seu testemunho na terra. E nós podemos estar acomodados, irmãos, com boas reuniões, com boas pregações, mas nos perdendo o nosso verdadeiro chamamento. Porque vivemos uma geração de cristãos acomodados, cristãos que não amam o Senhor verdadeiramente. Eles amam o que fazem para o Senhor, mas eles não amam o Senhor. Como a igreja de Éfeso. Como a igreja de Éfeso. O Senhor louva esta igreja, conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Não suporta os maus, sofreste arduamente por causa do meu nome, não te esmorecestes. Mas tenho, porém, contra ti, abandonastes o teu primeiro amor. Irmãos, qual é o nosso primeiro amor? É o Senhor. Nós podemos fazer tudo para o Senhor e não ter o Senhor. Nós podemos perder Deus fazendo a obra de Deus. Irmãos, nós temos que tirar, sabe aquela carroça velha de Uzá e Aiô? Lá de 2 Crônicas, capítulo 13, 2 Samuel, capítulo 6. Estude 2 Samuel 6 e 2 Crônicas 13. Lembra quando a arca, o que significava a arca, irmãos? A arca fala da centralidade de Cristo e do testemunho da presença de Deus sobre o seu povo, entre o seu povo. Lembra disso, irmãos? Êxodo 25. Mas um dia, o povo de Israel, a nação de Israel, entra numa guerra contra os filisteus. Era um tempo de profundo declínio, de apostasia espiritual. Eli era o sumo sacerdote, um homem sem visão espiritual, sem sensibilidade espiritual, sem conexão com os céus. Israel estava numa terrível apostasia. Seus filhos eram profanos, perversos. E eles estão numa batalha contra os filisteus, estão perdendo a batalha, eles paralisam. Voltam, vão lá no tabernáculo, pegam a arca. Lembra, irmãos, Êxodo 25, quando Deus mandou construir o tabernáculo, qual foi a primeira coisa, o primeiro item que ele edificou? A arca. Por quê? Porque ela aponta para a supremacia de Deus e a centralidade de Cristo no meio do seu povo. A arca. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o povo de Israel colocou a arca naquela batalha, diz que houve um alvoroço tão grande, irmãos. Houve um aviltamento e não um avivamento. E esse é o grande perigo, irmãos. É dos aviltamentos e não do avivamento. É das euforias e não do trabalho profundo do Espírito Santo entre nós. Mas eles perderam a batalha, mas não só isso, irmãos. A arca foi tomada. Quando a notícia chegou em Israel, aquele sacerdote, Eli, recebeu a notícia, ele caiu, quebrou o pescoço, morreu, seus filhos morreram, a arca foi tomada, Israel perdeu a batalha. Isso foi lá em Ebenezer. E é lindo isso aqui, irmãos, foi lá em Ebenezer, porque quando Deus também restaura todas as coisas, também foi lá em Ebenezer, onde Samuel edificou um altar e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então lá em Ebenezer, tudo se tornou um caos. E aí o que aconteceu, irmãos? A arca foi levada do território dos filisteus por mais de 60 anos. A arca ficou fora do seu lugar em Jerusalém. Saul governou 40 anos e nunca se importou com a arca. Depois de quase 20 anos que Davi era rei, aí ele manda trazer a arca, a presença de Deus. A presença de Deus é tudo que nós devemos buscar, irmãos. E o que é a presença de Deus, irmãos? Entende?
A questão é tão grave que nós temos perdido a presença de Deus e não estamos inquietos com a sua ausência. Como disse o irmão Tozer, se Deus retirasse o seu Espírito Santo da terra, as comunidades cristãs seguiriam e jamais sentiriam falta dele. Porque nós temos programas, nós temos homens com habilidade para pregar, nós temos os nossos cânticos, nós temos irmãos que tocam, temos uma igreja que canta, nós temos tudo tão organizado, por que necessitaríamos do Espírito Santo? Disse isso o irmão Tozer, a igreja jamais se incomodaria se Deus retirasse o Espírito Santo da terra. Porque ela não se preocupa com a sua presença. A presença de Deus não traz para nós somente uma profunda alegria, mas um reverente temor. E quantas vezes nós entramos na reunião e saímos da reunião e não sentimos o temor da sua presença. E o mais extraordinário, não nos inquietamos com isso. E mais, irmãos, você vê aqui que quando Davi vai trazer a presença, a arca, que é o testemunho da presença de Deus, ele faz a mesma coisa que os filisteus fizeram. Os filisteus, quando foram levar a arca, fizeram um carro. E Davi também faz um carro e traz. Isso, irmãos, é que está errado. Nós não podemos achar que este avivamento será algo que nós vamos produzir. É Deus que vai fazer esse avivamento. O que ele busca é o terreno. Ele busca as pessoas certas. Quem, na verdade, está inquieto por isso? Será que nós, como Assembleia, chegamos à real consciência que nós necessitamos de um profundo avivamento, de um profundo trabalho de Deus na nossa vida? Ou a festa está boa demais? O que temos está sobrando. Estamos tão contentes com o que temos recebido. Graças a Deus pelo que temos recebido. Mas será que é isso mesmo? Será que é essa a medida de Deus? A medida recalcada, sacudida e transbordante? É essa que nós estamos vivendo? Será, irmãos? Onde você não vê a vida, você não vê poder. Onde estamos tão acomodados. Não somos inflamados na oração. Ou pela oração. Você lembra de Moisés, quando Israel estava vivendo um momento tão delicado ali no Monte Sinai? Eles haviam erigido um bezerro de ouro, estavam adorando aquele bezerro como se estivesse adorando a Deus, era uma blasfêmia o que eles estavam fazendo. Arão havia deixado o povo à solta, aí houve uma mortandade terrível, cadáveres esparramados por todos os lugares. Imagina, irmãos, centenas de famílias estavam chorando os seus mortos. Um momento terrível. Aí diz que Moisés sai no meio do povo. Moisés sai e vai lá fora onde ele tinha um tabernáculo. E ele vai e entra naquele tabernáculo. Ele não intercede pelas famílias que estavam enlutadas. Ele não intercede por nada disso. Ele intercede lá no capítulo 33. Se você olhar os versículos 13, 15 e 18, ele coloca 3 assuntos. Primeiro, mostra-me teu caminho. Não era um caminho para frente, era um caminho para o alto. Segundo, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E terceiro, mostra-me tua glória. Agora, olha esse segundo, irmãos. Se a tua presença não for conosco. O que quer dizer, irmãos? Deus estava dando para ele o que nós esperamos hoje. O que era Canaã para Moisés é a eternidade para nós. Escute isto. O que representava Canaã para Moisés naqueles dias é o que representa a realidade daquilo que chamamos Nova Jerusalém. A eternidade com Deus. Então imagina um cristão, vamos traduzir a oração de Moisés para os nossos dias. Então Deus fala assim para você: meu filho, você vai entrar no reino. Você vai estar lá no reino. Mas você não terá a minha presença. Você estaria satisfeito? Moisés não estava. Deus havia dito para ele: eu vou enviar o meu anjo, ele vai destruir todas as nações cananeias. Imagine Deus dizer para você: eu vou destruir todos os seus inimigos, o mundo, a carne e o diabo, que tanto te atormenta. E você vai entrar no reino. Você estaria satisfeito, irmão? Veja aqui Moisés. Ele disse: a tua presença não for conosco, nós não iremos. Sabe o que significava isso? Sabe o que significava não ir? Era morrer no deserto. Ele estava dizendo: eu prefiro morrer
do que possuir Canaã e não ter a tua presença. Entende, irmãos? Você consegue entender o que é a presença de Deus? Porque se nós temos o coração como o de Moisés, nós jamais arriscaríamos reunir se não for por causa da presença de Deus. Mas nós temos perdido essa presença, irmãos, e não estamos incomodados. Não estamos incomodados. E às vezes cantamos porque cantamos, e às vezes nem sabemos o que cantamos. Às vezes nem temos noção do que cantamos. Irmãos, nós necessitamos que o Espírito Santo volte e visite a sua vinha. Nós precisamos urgentemente que esse espírito de vida, esse espírito de poder, esses fundamentos sejam colocados novamente, irmãos. Porque nós estamos tão perdidos quanto a vida e tão perdidos quanto o poder, fazendo tudo no braço. E a Bíblia fala, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Essa é a grande e urgente necessidade da igreja. É que esse avivamento venha, irmãos, tirar todo o entulho, que essas carroças velhas que nós temos colocado, tentado trazer a presença de Deus, tudo isso seja tirado do nosso meio, que seja pelos meios de Deus, pelos caminhos de Deus, pela vontade de Deus. Não é um avivamento que nós mesmos podemos fabricar, produzir, mas que nós sejamos o terreno onde o Senhor deseja derramar do seu Espírito. Esse Espírito que Ele já nos deu. Compreende? Nós já temos, mas o que temos feito com ele? Ou entristecido, magoado, deixado ele de lado? É o que a igreja atual tem feito, irmãos. Por isso que ela está em uma terrível apostasia.